Nós queremos meditar no texto de Atos, capítulo 1, 1 a 11. Eu vou lê-lo para nós ficarmos situados neste texto. É a introdução do livro de Atos. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois de sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Durante 40 dias, provando sem dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até o dia que o Pai lhes deu o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Estimados irmãos e irmãs no Salvador, em 1940, na Noruega, ou seja, época da Segunda Guerra Mundial, houve uma transmissão numa rádio e foi colocado na abertura um poema. E ali dizia: agora o mastro da bandeira está nu. Por quê? Porque em 1940 os nazistas invadiram a Noruega e por 5 anos eles ocuparam aquele país. E a bandeira nacional da Noruega, que é essa aí, ela ficou, como que eu posso dizer, invisível. Ela foi banida. O governo que foi colocado no lugar do governo normal, ele tentou de todas as formas tirar o símbolo desta bandeira. Bem, depois, lá em 24 de junho de 1945, 12 mil soldados soviéticos se reuniram em Moscou e eles estavam num grande desfile de vitória. E 200 soldados traziam bandeiras que eles haviam capturados dos nazistas. E chegavam e colocavam no fogo, para mostrar para a população que eles tinham vencido. 45 anos mais tarde, na história, quando a União Soviética se desmantela, aqueles países tipo Polônia, Tchecoslováquia, que era um país da cortina de ferro, pegam aquelas bandeiras nacionais que tinham o símbolo da União Soviética e cortam. Bandeiras que ficaram com buracos, para mostrar claramente o significado daquilo. A bandeira, ela é muito mais do que um tecido de decoração. Especialmente quando uma bandeira tem significado no coração do povo. E isso faz com que a bandeira tenha um valor acima do tecido. Só para lembrar, no antigo Império Romano, o general romano, ele pegava a bandeira, né, a bandeira romana,
e jogava, quando vinha as tropas inimigas, jogava no meio do inimigo. E os soldados tinham que fazer de tudo para conquistá-la de volta, ou seja, matar todos os inimigos. Então a bandeira aqui tinha uma conexão muito interessante. Por quê? Porque a bandeira ela não é só um símbolo material, ela tem uma simbologia diferente. E é aqui que nós temos que lembrar alguns detalhes da conexão do ensino da Bíblia. A Bíblia ensina para nós céus e terra. E exatamente, nós temos a parte visível e essa invisível. Mas, lamentavelmente, o ser humano ele faz uma distinção e separa essas coisas. Na realidade, terra e céu têm que estar fundidos na mesma promessa, no mesmo propósito. E é isso que essa ideia de conexão de bandeira nos ajuda a entender o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque aqui quando a gente vê o livro de Atos e começa a ler este ensinamento, que é Lucas, o médico que está relatando, aqui muitas vezes ele fala das coisas que Jesus disse e ensinou para os seus discípulos. E aí ele mostra que Jesus se apresentou vivo para os discípulos com muitas provas. E foi durante 40 dias que Jesus faz, digamos assim, um seminário intensivo para os seus discípulos. E diz, esperem a promessa da vinda do Espírito Santo. E eles não estavam entendendo muito claramente isso. E eles perguntam, será que agora que você vai restaurar o reino de Israel? E é interessante isso, porque essa ideia para nós, ela é um pouco estranha. Para o judeu, quando o judeu olhava o tempo, ele não enxergava de uma forma linear, histórica, como nós enxergamos muitas vezes. Ele tinha uma compreensão um pouquinho diferente. Ele olhava para a vida numa situação assim. Hoje estamos aqui. Tá, o futuro é ali, mas esse futuro é o cumprimento já das promessas de Deus para hoje. E ele está interligado, a gente está mais ou menos vivendo essa mesma situação agora. As coisas boas que virão pela frente da promessa de Deus já tem uma ideia para nós. Bem, aí a gente sabe que Jesus é o caminho do céu. E aí tem um detalhe interessante que às vezes foge para nós, tá? Jesus é o ser humano, mas ao mesmo tempo o Deus vivo. Então ele está trazendo para nós a nossa realidade, o céu aqui na terra. Ele está fazendo com que nós não sejamos pessoas confusas nessa ideia. Nós somos, podemos assim dizer, a bandeira do céu. Criados para ser a representação visível do Pai, do Filho e do Espírito Santo neste mundo. Nós somos, como povo de Deus, a bandeira do céu que está aqui testemunhando o amor de Deus. Só que essa bandeira, tal qual a gente falou lá na história da Noruega, né, ela foi profanada. O diabo veio e manchou, ele pisou ela no pó. Ela foi privada do significado. Ela foi tratada apenas como se fosse material. E é isso que o diabo fez com a humanidade, e é isso que a humanidade muitas vezes se enxerga. Ela perdeu a conexão do céu. Ela está achando que é só terra. E essa ideia de apenas material, ela é confusa. Porque céus e terra foram feitos por Deus para andarem juntos, não separados. Mas a humanidade só separou. Tudo agora é material. E tudo é material e isso perde o valor que Deus queria dar a essa junção das coisas espirituais do céu para a vida na terra. Porque quando as pessoas entendem essa conexão, essa relação, a vida na terra se torna diferente. Porque olha só,
se a gente não consegue fazer essa conexão, e você vê aí o mundo, as pessoas são cada dia mais entristecidas, deprimidas, frustradas e sem esperança. Exatamente. Quando Deus dá para nós, lá no Jardim do Éden, o significado especial de que agora a terra é para viver junto com o céu, e que é para estarmos juntos, não como escravos, mas como filhos adotados pelo Pai, o invasor, Satanás, chega lá para Adão e Eva, e aí cria um governo fantoche, que nem quando os nazistas invadiram a Noruega, e tentou mudar o significado. E conseguiu a princípio. E aí ele começou toda uma história de abuso para a humanidade. Abuso que Deus não queria, mas que dentro da liberdade humana, e aí as pessoas optaram por isso. E é importante lembrarmos o seguinte, que aquilo que Deus queria para nós se tornou confuso, até para nós. E nós deixamos que, em vez da bandeira que Deus queria que nós fôssemos, nós nos tornamos a nossa própria bandeira. Eu sou dono da minha vida. Eu manipulo a minha vida, eu controlo a minha vida. Eu conquistei a minha vida. Isso não é verdade. Isso é fictício. Porque os poderes humanos, como vimos na história, vão e vêm. Falamos dos nazistas invadindo a Noruega. Depois os russos tomaram eles e aquela bandeira foi pisoteada também. A boa notícia é que no livro de Atos, o rei Jesus começa uma resistência dessa ideia. E ele chama a igreja a resistir. Ele lança a bandeira de Deus nas fileiras do inimigo. E ele recupera com seu sangue. Ele ressuscita dos mortos e isso é maravilhoso. Mas o detalhe importante aqui é que quando Jesus sobe aos céus, ele não está deixando a terra para trás. Não. Ele está vindo para que aquele significado da ideia de céu e terra juntos que Deus queria se torne presente em nossas vidas. Ele vê você com o seu corpo, com o seu trabalho, com a sua empresa, com a sua vizinhança, com seus amigos, suas conversas como importantes. Importantes meios para você ser feliz já, vivenciando as experiências boas que Deus quer para você lá no futuro. E aí, a gente às vezes, claro, gostaria que Deus já resolvesse todos os problemas hoje assim, mas ele disse, espere, calma, eu tenho um propósito para isso na sua vida. E ele está chamando a todos nós para a campanha de resistência. A resistência contra o inimigo que está enganando as pessoas, dizendo para elas, você é a sua própria bandeira. Ele está dizendo para nós, povo de Deus, empunhe a bandeira do Salvador e leve a mensagem dos céus. Em 1940, essa bandeira foi proibida na Noruega, mas houve resistência. Esse pastor aqui, o nome dele é Eivind Berggrav, é um bispo luterano. Ele resistiu à ideia do nazismo e ele ensinou para a igreja, para todos os pastores, não resistam com violência, façam aquilo que a Bíblia disse. E, por exemplo, os nazistas proibiram de se fazer orações públicas pelo rei da Noruega, o rei Håkon VII, que tinha fugido para Londres. Foi proibido falar dele. O que o bispo disse? Pastores, continuem a orar em silêncio. Estão desobedecendo a lei? Sim, mas façam isso em silêncio. Eles não têm como saber o que passa, porque afinal de contas, Hitler não era o supremo Deus,
era necessário resistir. E eles resistiram. E aí, como ele estava sempre resistindo de uma maneira pacífica, o governo chamou e falou: agora você vai ser morto, você vai ser julgado. E no dia que ele ia ser julgado, caminhando para enfrentar a pena de morte, ele leu a passagem de 1 Pedro 3,14, onde o Espírito Santo disse: não os tema nem se perturbe, mas continue reverenciando Cristo. Ou seja, não tratava aqui de uma batalha pessoal dele, era uma batalha sobre o Rei Jesus. O que ele fez, então? Ele renunciou ao cargo de bispo. E isso era estranho, porque ele era funcionário público. Essas igrejas desses estados, a Alemanha mesmo, são igrejas estatais. Então ele perdeu todos os privilégios. Mas junto com ele, de 699 pastores daquela época, 645 renunciaram seus cargos. O Estado norueguês, comandado por os nazistas, então colocou novos pastores para ensinar a doutrina nazista nas igrejas. O resultado, ninguém mais foi na igreja, ficaram vazias. Então o que eles fizeram? Prenderam o bispo. Não queriam matar, pois sabiam que era perigoso haver uma revolta. E colocaram 12 soldados, 3 por turno, vigiando ele numa casa longe, bem longe de tudo e de todos. E lá ele continuou hasteando a bandeira, proclamando Jesus Senhor e Salvador. O resultado é que aqueles soldados todos se converteram ao cristianismo. E olha, é importante a gente lembrar disso. Nós somos chamados a proclamar a verdade do reino. Sabe qual é essa verdade? Que nós somos importantes para Deus. E às vezes você esquece disso. Às vezes eu esqueço disso no meio da nossa correria. Somos importantes para Deus. Deus nos dotou de significado, de importância. Nós somos o emblema do céu, a representação visual de Deus, dotando a humanidade de propósito e de promessa. Jesus sacrificou a vida e ressuscitou para que hasteemos essa bandeira através da nossa vida, do nosso testemunho. E aí esse é o ponto. Somos testemunhas desta importância de significado que Cristo vive e nós viveremos. Bem, terminando, aquele bispo, o pastor Berggrav, ele, durante o período que ele ficou nessa floresta, ele não podia falar com ninguém, e aí ele, ao passar esses 3 anos, ele escreveu mais de 100 cartas para sua esposa. Ele não podia mandar, mas ele escrevia. Conseguiu escrever 7 livros, publicados depois, e empilhou 14 fileiras de lenha. Sabe aquelas fileiras enormes de lenha? Que ele foi cortando. E colheu 25 quilos de morango, pensando o seguinte: o próximo habitante da casa tem que ter uma estrutura boa, eu vou deixar para ele. Ou seja, ele foi uma testemunha em palavras, em ações. Ele hasteou a bandeira de Deus. Ele não se preocupou com a sua vida. Ele sabia que Deus estava protegendo. Eu e você somos chamados também a hastear essa bandeira. Neste mundo que está cada dia mais confuso de significados. Lembre-se, você não vai estar sozinho. Você tem o povo de Deus junto de você. Você tem irmãos e irmãs. Você tem a pessoa que está ao teu lado para te apoiar. Você tem principalmente um poder vindo da ação de Deus, que te fortalece na palavra e no sacramento, para que você seja essa bandeira a um mundo sem significado, que você hasteie esse testemunho hoje e sempre. Amém.